Boa noite, irmãos. Estamos aqui ao vivo para realizar mais um Evangelho online da Casa de Francisco. Nesse momento, vamos ver se alguém está ao vivo. Isso, muito bem. E hoje nós vamos fazer um comentário sobre o capítulo 10, né, item 15 do Evangelho. Quem estiver... Boa noite, Luciana. Boa noite, pessoal que está chegando. Quem tiver com o Evangelho na mão já pode estar abrindo para a gente acompanhar, certo? A leitura. Vamos fazer a nossa leitura hoje. Novamente, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 15. Instrução dos Espíritos, perdão das ofensas. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe? Se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária, sem dúvida, o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível. Razão demais para serdes indulgentes e para não vos tornardes merecedores da invectiva que lhe lançastes. Admitamos que, em dada circunstância, fostes realmente ofendido. Quem dirá que não envenenaste as coisas por meio de represálias e que não fizestes degenerar-se em querela grave o que houvera podido cair facilmente no ouvido? Se de vós dependia impedir as consequências do fato e não as impedistes, sois culpados. Admitamos, finalmente, que de nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Mostrai-vos clementes e, com isso, só fareis que o vosso mérito cresça. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem perdoo e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida? Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Paulo Apóstolo, Lyon, 1861. Meus irmãos, quando a gente fala em perdão, na grande maioria das vezes a gente pensa no Evangelho, né, em Jesus, a gente pensa na espiritualidade, mas o benefício do perdão, ele não é apenas moral, ele também tem um benefício real, concreto,
na vida de cada um, tem benefícios inclusive físicos. Já existem pesquisas em universidades do mundo todo que mostram que quem perdoa mais tem uma qualidade de vida melhor, né? O perdão, ele reduz estresse, reduz nervosismo, reduz ansiedade, melhora o sono, né? Quem tem o sono tranquilo, tem o sono dos justos, né? Controla a pressão arterial, ativa o sistema imunológico, que hoje é muito necessário, né? Melhora a qualidade das emoções, melhora os relacionamentos, né? Então o perdão, ele tem muitas qualidades que excedem a questão moral, né? E assim, por que que a gente precisa perdoar? A gente precisa perdoar porque a gente tem rancor, porque a gente guarda mágoas, né? E assim, como é que a gente faz para compreender isso melhor? Quando a gente tem uma mágoa, o que acontece? A gente tem uma situação, né? A gente não tem uma mágoa do nada. A mágoa surge, o rancor surge, a raiva surge, porque existe alguma situação na vida da gente, em algum momento, né? Geralmente momentos do passado, que geram aquela raiva. A gente tem uma raiva de alguém, a gente tem uma mágoa de alguém por uma situação que aconteceu, né? Esse registro da memória, ele fica guardado para sempre dentro do nosso perispírito, né? Independente do que nós façamos, isso vai estar sempre lá, encarnação após encarnação, né? Mas assim, por que a gente guarda mágoa? Porque a gente tem muitos registros, a gente guarda memória de tudo. Todas as pequenas coisas que acontecem na vida da gente, a gente guarda a memória. Mas tem algumas memórias que tendem a retornar. Tem algumas memórias que ficam voltando, que são justamente aquelas memórias que são mais emocionalmente carregadas, que tem uma emoção mais forte, que cada vez que a gente lembra daquela situação ou a gente lembra daquela pessoa, a gente vem aquele sentimento novamente, né? E aí, normalmente, é aquilo que faz a gente sofrer, né? Esse sofrimento, ele pode ser minorado, ele pode ser balsamizado, ele pode ser liberado. Como? Através da ressignificação das nossas emoções. Isso em termos psicológicos, né? A gente precisa ressignificar a emoção, a gente precisa ressignificar as nossas memórias para que elas deixem de ter aquele peso que a gente às vezes coloca nele, né? A gente tem que lembrar que toda relação é uma via de mão dupla. A gente sempre tem responsabilidade, e é isso o que o Evangelho vem nos trazer, né? A gente sempre tem responsabilidade sobre qualquer coisa que a gente faça. A gente nunca é completamente inocente. Seja nessa vida, seja em vidas passadas, seja aonde for e como tiver sido, a gente tem uma parte de responsabilidade naquilo que acontece conosco, né? Então a gente precisa assumir essa responsabilidade para poder começar a pensar em decidir perdoar, né? A gente precisa assumir que a gente também erra e que o outro, aquele que nos fez aquilo que nos magoou, ele não é apenas aquilo. Ele não é apenas aquela pessoa que me fez aquele mal naquele dia. É uma totalidade. Ele é muito mais do que aquela pessoa que me magoou, né? E aí a gente volta para o Evangelho e a gente vai lembrar daquelas palavras maravilhosas de Jesus na oração dominical, quando ele coloca, a gente pede, perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, né? A gente sempre quer ser perdoado, a gente quer que os nossos erros sejam perdoados, mas a gente também precisa perdoar para que isso aconteça. Mais na frente, no Evangelho, no próximo capítulo, vem a parábola dos credores e devedores, e é uma historinha que Jesus conta que é muito ilustrativo dessa situação, né? Um rei que tinha um servo que que tinha uma grande dívida com o rei, e o rei perdoou a dívida do servo porque esse pediu e implorou, que estava sofrendo e que não tinha como pagar,
E o rei perdoou. Assim que o servo saiu do palácio, encontrou um outro companheiro, um outro servo, que estava lhe devendo dinheiro, mas esse não perdoou o seu irmão. O que foi que aconteceu? O rei, sabendo do que tinha acontecido, chamou o servo de volta e mandou prendê-lo. Por quê? Porque ele não tinha sido, não tinha seguido o exemplo e não tinha sido compassivo com o seu irmão. Então a gente precisa realmente ter essa consciência de que a gente precisa perdoar para ser perdoado. E como é que a gente faz um link dessa situação, do perdão, com esse momento de agora, que a gente está vivendo nesse momento no mundo? Todos nós estamos passando pelo isolamento social, todos nós estamos tendo que ficar dentro de casa durante muito tempo. Né? É uma coisa que é inevitável, está passando por todo mundo. E como é que a gente já pode aproveitar esse momento de agora, esse momento que nós estamos vivendo, para refazer, para ressignificar as nossas relações? Né? Como é que a gente pode se reaproximar dos nossos filhos, se reaproximar dos nossos pais, das nossas esposas, dos nossos companheiros, sentar no chão e poder brincar com as crianças? Né? Como é que a gente pode agora fazer o nosso evangelho com mais calma, com mais tranquilidade, sentar e poder tomar um café da manhã com tranquilidade, fazer uma janta, fazer um almoço em família, conversar, brincar juntos. Né? São coisas que a gente precisa nesse momento estar vendo que, apesar da crise, nós temos uma grande oportunidade. É uma oportunidade de reconstrução, é uma oportunidade de refazer muita coisa que no dia a dia a gente não tem tempo de refazer. Né? Então é muito importante a gente aproveitar essa oportunidade, a gente pedir perdão àquelas pessoas que na verdade a gente já magoou e a gente sabe que magoou, e a gente precisa pedir perdão, né? E a gente precisa perdoar aquelas pessoas que nos magoaram, seja num passado distante, seja num passado próximo, que a gente precisa seguir a vida com mais leveza, com mais tranquilidade, e para isso a gente precisa perdoar, a gente precisa relevar, ser indulgentes, deixar o passado no passado e poder viver o presente da melhor forma possível. Eu agradeço a atenção de todos vocês, um beijo no coração para todos, que a gente possa sair dessa crise mundial de uma forma melhor do que nós entramos, que cada um de nós tenhamos Cristo no coração, tenhamos Deus na nossa família, na nossa vida, e que possamos viver em paz. Um beijo a todos, tchau!